Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas. Era um recurso para aliviar o meu achaque. Era dado com bondade. Isso mesmo foi o que eu disse a Raimundo Lé. Agradecido. É um recurso para aliviar meu achaque. E estou vendo que é dado com bondade. Alaripe pegou a gabar a virtude mesinheira das mesmas raízes e folhas. Até estais aqui duvidar, devem de poder servir em doses de remédio para algum carecer, só que não se sabe. Ele disse, por uma moita rosmunda de Frei Jorge, esfiada em tantos espetos, e a povoã por perto, crescida, e ali, naquela hora, eu conferi como era usual a gente estimar os companheiros, em ajuntado de Adorim, que graças a Deus estava de todo são, com os cuidados todos, depunha acisado por mim. E o Cidurinho disse, a gente carecia agora era de um vero tiroteio, para exercício de não se minguar. Há alguma vila sertaneja dessas, e se pandegar, depois vadiando. Ao assaz confirmamos, todos estávamos de acordo com o sistema. Aprovei também. Mas mal acabei de pronunciar e eu despertei em mim um estar de susto. Entendi uma dúvida, de arpejo. E o que me picou foi uma cobra bibra. Aqueles ali eram com efeito os amigos bondosos, se ajudando uns aos outros com sinceridade nos obséquios e arriscadas garantias, mesmo não refugando a sacrifícios para socorros, mas no fato, por alguma ordem política, de se dar fogo contra o desamparo de um arraial, de outra gente, gente como nós, com madrinhas e mães, eles achavam questão natural, que podiam ir salientemente cumprir, por obediência saudável, a regra de se espreguiçar bem. O horror que me deu, o senhor me entende? Eu tinha medo de homem humano. A verdade dessa menção, num instante eu achei e completei, e quantas outras doideiras assim haviam de estar regendo o costume da vida da gente. E eu não era capaz de acertar com todas, de uma vez. Aí para mim, que não tenho rebuço em declarar isto ao senhor, parecia que era só eu quem tinha responsabilidade séria nesse mundo. Confiança eu mais não depositava em ninguém. O que eu agradecia a Deus era ter emprestado essas vantagens de ser atirador. Por isso me respeitavam. Mas eu ficava imaginando, se fosse eu, tivesse tido sina outra, sendo só um coitado morador, um povoado qualquer, sujeito à instância dessa jagunçada. A ver, então, aqueles que agorinha eram meus companheiros podiam chegar lá, façanhosos, avançar em mim e cometer ruindades. Então, mas se isso sendo assim possível, como era, pois, que agora eles podiam estar meus amigos? O senhor releve o tanto dizer, mas assim foi que eu pensei e pensei ligeiro. Eu só queria era ter nascido em cidades, feito senhor, para poder ser instruído e inteligente. E tudo conto, como está dito. Eu não gosto de me esquecer de coisa nenhuma. Esquecer para mim é quase igual a perder dinheiro. Ateado no que pensei, eu sem querer disse alto. Só o demo. E o hein? Um deles, espantado, me indagou. Aí teimei e inteirei. Só o que não fala, o que não ri, o muito sério, o cão extremo. Eles acharam divertido. Algum fez-no pelo sinal. Eu também, mas de Adorim, que quando ferrava não largava, falou. O inimigo é o Hermógenes. Disse-me e olhou. Seja fosse para agradar o meu espírito, arte de docemente, o que eu não pensei, o que eu reproduzi firme, que sim, certo, o inimigo é o Hermógenes. Vigiei de Adorim. Ele levantou a cara. Vi como é que os olhos podem. De Adorim tinha uma luz. Reponho. Eu, entanto, já pensava a noitinha escurecendo, aquela escuridão queria mandar os outros embora. O que de Adorim reslumbrava, me lembro, de idade, de hei de me lembrar, enquanto Deus dura, mas entre nós dois, sem ninguém saber, nem nós mesmos no exato, o que a gente acabava de fazer, entestando nos fundos, definitivamente, por morte, era o julgamento do Hermógenes. Hermógenes Saranhó Rodrigues Felipes, como ele se chamava,
Hoje, nesse sertão, todo mundo sabe, até inscritos no jornal já saiu o nome dele. Mas quem me instruiu disso, na ocasião, foi o Lacral, aquele que, à custa dos riscos, conseguira nos tucanos se baldear para o meio de nós, consoante relatei. A ele dei de perguntar, ao mau respeito, muitas coisas, e assaz de constante ele me respondia. Se era verdade o que contava? Pois era, o Lacral me confirmou. O Hermógenes era positivo pactário. Desse todo o tempo, se tinha sabido daquilo, a terra dele não se tinha noção qual era, mas redito que possuía gados e fazendas para lá do Alto Carinhanha, e do Rio de Borá, e do Rio das Fêmeas, nos Gerais da Bahia. E veja, por que sinais se conhecia em favor dele a arte do coisa-mar, com tamanha proteção? Ah, pois porque ele não sofria nem se cansava, nunca perdia nem adoecia, e o que queria arrumava tudo, sendo que, no fim de qualquer aperto, sempre sobrevinha para corrigimento alguma revirada, no instinto derradeiro. E como era a razão desse segredo? Ah, que essas coisas são por um prazo, assinou a alma em pagamento. Ora, o que é que vale? Que é que a gente faz com a alma? O Lacral se ria, só por assento. Ele me dizia que a natureza do Hermógenes demudava, não favorecendo que ele tivesse pena de ninguém, nem respeitasse a honestidade deste mundo. Para matar, ele sempre foi muito pontual, se diz, o que é porque o cujo rebatizou a cabeça dele com sangue certo, que foi o de um homem são e justo, sagrado sem razão. Mas a valência que se achava era despropositada, de enorme, medonha, mas forte, que a reza braba. Muito mais própria que a de um fechamento de corpo. Pactário ele era, se avezando por cima de todos. Você, que não cede nenhum valor à alma, você, Lacral, era capaz de fechar esse pacto? Eu indaguei. Ah, não, mano. Eu quero lá não navegar por detrás das coisas? Coragem minha é para me remedir contra homem levado feito eu. Mas não é para marcar a meia-noite nessas encruzilhadas, enfrentar figura. Calado, considerei comigo. Esse Lacral tirava a sensatez da insensatez. Outras informações ele disse. O senhor não é como eu. Sem crer, crie. As parlendas bobeia. O medo, que todos acabavam tendo do Hermógenes, era que gerava essas histórias. O quanto famanava. O fato fazia fato. Mas, no existir dessa gente do sertão, então não houvesse, por bem dizer, um homem mais homem. Os outros, o resto eram essas criaturas, mas só o Hermógenes, arrenegado, senhorago, destemido, ruim, mas inteirado, legítimo, para toda certeza, a maldade pura. Eles, de tudo tinha sido recapaz, até de acabar com Joca Ramiro, em tantas alturas. Assim eu discerni, sorrateiro muito estudantemente, que nem birra nem agarre, eu não estava acautelado. Em tudo reconheci que o Hermógenes era grande e destacado daquela porte, igual ao pico do cerro do Itambé, quando se vem da banda da mãe dos homens, surgido alto das nuvens dos horizontes, até amigo meu pudesse mesmo ser um homem que havia, mas Gedorim era quem estava certo. O acontecimento que se carecia era de terminar com uma roupinha nova, um chapéu novo de couro, guiando meu ânimo para me aventurar na travessia do Rio do Chico, na canoa fundadeira. Esse menino e eu é que éramos destinados para dar cabo do filho do Demo, do pactário. O que era o direito, que se tinha, o que eu pensei, deu de der assim. Mas, entanto, com a mudança e peripécias do afinco de tudo me lhe referir, ditas conforme digo, eu não toco no nome do Otacília. Nela, eu queria pensar na ocasião, mas mal que cada vez achava mais custoso, a ser que nublando a substância da recordação, a esquecida formosura. Assim, a nossa conversação de amor lá em Santa Catarina não consistisse mais do que uma história alheia, escutada de outra pessoa contar. Eu sei que eu queria uma saudade. Para isso rezei, e todas as minhas Nossa Senhoras sertanejas, mas eu rebotei de lado aquelas orações na água fina e no ar dos ventos. Elas, era feito que eu lavrasse falso, não me davam nenhuma cortesia. Só um vexame de minha extração da minha pessoa,
A certeza de que o pai dela nunca haveria de conceder a casamento, nem tolerar o meu remarcado de jagunço, entalado na perdição, sem honradez costumeira. As quantias por paga, o senhor entende? O que eu conto assim é resumo, pois no estado do viver as coisas vão enqueridas com muita astúcia. Um dia é todo para a esperança, o seguinte para a desconsolação. Mas eu achei aí a possibilidade capaz, a razão maior, era uma. O senhor não quer, o senhor não está querendo saber. Aquilo que eu ainda não tinha sido capaz de executar, aquilo para satisfazer honra da minha opinião, somente que fosse, a qualquer dia desses, qualquer hora, era como se eu me aprazava. O de um dia, de uma meia-noite, só para me confirmar constância na minha decisão. Pois eu digo, acertar aquela fraqueza, ao que alguma espécie aquilo continha. Na verdade real do renegado, a célebre aparição eu não cria. Nem e agora, com isto que falei, já está ciente, senhor? Aquilo, o resto, aquilo, era eu ir até a meia-noite na encruzilhada, esperar o maligno, fechar o trato e fazer o pacto. Vejo que o senhor não riu, mesmo eu tendo vontade. Também tive. Ah, hoje tomara eu ter. Rir antes da hora, engasga. E eu me enviava pelo sério. Uma precisão eu encarecia isso de sopesar minhas seguidas forças como quem pula a largura do barranco, como quem saca numa faca para relumiar. E veio mesmo outra manhã. Sem assunto eu decidi comigo, é hoje. Mas dessa vez eu ainda remodei. Sem motivo para sim, sem motivo para não, eu delonguei deveras. Não é que não foi de medo. Nem eu cria, no passo daquilo, pudesse dar alguma visão. O que eu tinha por mim, só a invenção de coragem, alguma coisice por principiar. O que algum tivesse feito, porque era que eu não ia poder. E o mais é peta. No nada, do tristonho vi negociar das trevas nas encruzilhadas, da morte das horas, só forma de algum bicho de pelo escuro, por entre chorinhos e status austeros, e daí erguidos sujeitos diante de homem, e se representando, Caim, beiçudo, manquinho, por cima dos pés de bode, balançando o chapéu vermelho emplumado, medonho como exigia documento com sangue vivo assinado, e como se despedia, depois do estrondo do forte enxofre, eu não acreditava, mesmo quando estremecia, reneguei. Com isso, o tempo mais parava. Também fazia mais de um mês que a gente estava naquela tapera de retiro. O Jocoruja era que era o nome, por um desses impossíveis de Zé Bebelo. Ao que mais foi que aconteceu ali? Bem, passa um bando de papagaios, o senhor pensa que eles levaram de uma pessoa alguma diversão, mas os papagaios estão voando já longe, e o rumor deles, conforme o vento, faz como se nem estivessem retornando. De Adorim, esse nunca teve instante desiludido. Sempre eu gostava muito dele. Só que não falasse. Por aquele tempo, eu quase não abria a boca para conversação. E se deu para chegarem lá dois homens, quando não se esperava, um deles se vendo que sendo patrão, e o outro de algum vaqueiro a seu serviço. Aí logo se soube que era o dono daqueles lugares, do retiro do Valado, principalmente, e ele, conforme já disse, seu Abão se chamava, e ali, quando dei fé, ele já tinha se apeado, estava curvado para o chão, mas seguro, com a mão esquerda na rédea do seu cavalo. Era um homem de boa idade, vestido de brim azul encorpado escuro e calçando pretas botas joelhudas. Quando levantou o olhar, outra vez, eu notei que tinha boa catadura. Mas o cavalo, esse me entusiasmou. Era um animal gateado, grande, com imponência e todo brio, de rabejo vasto. E mais tarde o senhor verá o que ele era. Cavalo de cara alta, de beiço mole, cavalo que debruça bem e que em poço bebia remolhando a testa. Ele sabia olhar ao redor, mirado a gente, com simpatias ou com desprezos, e respirava para dentro dos peitos a maior quantidade de ar que desejava. Por quantas ventas tão largas ele tinha? Bem, dele depois lhe conto. Seu Abão estava conversando com Zé Bebelo. Eu admirei a noção dele, que era uma calma muito sensata e firmada, e junto com um miúdo comportamento. E vigiava os traços simples do arredor, não perdendo o aso de reparar em todas as coisas, como era que estavam em que pé.
olhares de dono, senhor sabe. E assim foi que ele declarou a Zé Bebelo que na ocasião estava desprevenido, não transportava consigo dinheiro razoável, mas que se a gente desse a ele o gosto de seguirmos até a verdadeira fazenda grande que possuía, na vertente do Resplandor, dali a umas 20 léguas de longura, ele havia de fornecer ademais um auxílio em espórtulas. E ele falou aquilo com tantas sinceras medidas, a gente se capacitando do profundo que o dinheiro que ele devia de ter valor. E por aí vi que ele era adiantado e sagaz, porque Ema do Chapadão é a primeira que ouve e se sacode e corre, e mesmo enquanto tem a razão. Mas com seus modos guerreiros, Zé Bebelo abriu um gesto, afidalgamente, nem deixando o outro estipular. Ah, isso não, Patrício, meu amigo. E mais absolutamente. A gente não é gente da desordem. E faço de sobra, nós já devemos ao senhor, pela pousada em suas terras e pelas cabeças de gado de sua posse, que temos carneado por precisão de sustento. O homem depressa pronunciou que tinha prazer naquilo, que sua boiada toda estava às ordens, mas, como por uma regra, perguntou a si mesmo quantas cabeças, mais ou menos, a gente já tinha consumido, e assim ele dava balanço, inquiria e espiava a gerente para tudo, como se até no céu e do vento suão, homem carecesse de cuidar comercial. Eu pensei, enquanto aquele homem vivesse, a gente sabia que o mundo não se acabava. E ele era sertanejo? Sobre minha surpresa que era, serras que se vão, saindo para despertar, destapar outras serras. Tem de todas as coisas. Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só a fazer outras maiores perguntas. Então eu fiquei notando em como Zé Bebelo aos poucos mais proseava e com os ensejos de ir mostrando a valia declarada que tinha de jagunço chefe famoso, e daí sutil, se reconhecia a parte dele um certo desejo de agradar ao outro, por causa de que o outro era diferido, composto em outra séria qualidade de preocupações. E seu Abão, que escutava com respeito, devagarzinho pegava a fazer perguntas, com a ideia na lavoura, nos outros nos trabalhos perdidos daquele ano, e por desando das chuvas temporãs e do sol grave, e das doenças sucedidas. O que me dava a qual inquietação, que era de ver, conheci que fazendeiro mó é sujeito de terra definitivo, mas que jagunço não passa de ser um homem muito provisório. E o Zé Bebelo mesmo se cansava de falar demonstrado, porque o seu Abão, mansoso e manso, sem glória nenhuma, era um toco de pau, que não se destorce, fincado sempre para o seu arrumo. Ele só entendia dos assuntos triviais, mas cuidava deles com uma força vagarosa, verdadeira, de boi de coice. E no mais, nem ouvia, apesar de toda a cortesia de respeito, quando se falava em Joca Ramiro, do Hermógenes, do Ricardão, em tiroteios com os praças na Grande Tomada, por 500 cavaleiros da formosa cidade de São Francisco, que é que o Rio olha com melhor amor. Daí, assim ia sendo, que mesmo sem sentir, o próprio Zé Bebelo se ia principiando a ter de falar com ele com todas as pestes de gado e das boas leiras de vazante, no feijão da seca, nos arrozais cacheando, em que o passarinho de Deus viram em má praga. Com efeito, nos intervalos daquela dividida conversa, eu não sei que Zé Bebelo sentia nem achava. Eu digo que me disse que um homem assim, seu Abão, era, para si, querer longe da gente. Ou pois então, que logo se assistisse de deportar-se. Do contrário, não tinha sincero jeito possível, porque ele era de raça tão persistente, do diverso da nossa, que somente a estância dele em frente já media, conferia e reprovava. Continua a leitura no próximo vídeo.